Boa noite a todos, bem-vindo ao canal Espiritismo, Kardec e Jesus, né? Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e o tema hoje é um tema muito assim prático, né? Um tema muito prático e é um tema importante nas situações difíceis que nós vamos passar e até mesmo nas situações de aparente facilidade, né? Na verdade, é quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a escolha das nossas provas. Escolhas de provas. Nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, né? Sabemos que a expiação é também um tipo de prova. E Kardec fala então na questão 258, né? Ele pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, Kardec pergunta: quando estamos no mundo dos espíritos, no mundo plano espiritual, nós temos consciência do que vai acontecer aqui na Terra? Quando nós nascemos, nós temos assim ideia, nós sabemos quais as dificuldades que iremos sofrer, ou seja, quais as nossas provas? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ora, nós mesmos é que escolhemos o gênero, o tipo de dificuldade que iremos passar, as nossas provas. Bom, se nós mesmos escolhemos, claro que nós sabemos. E isso é o nosso livre-arbítrio, é a nossa liberdade de escolha. Então, Kardec continua, ele faz outra pergunta na mesma questão. Não é Deus, então, quem lhes impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Se é o espírito que escolhe as próprias provas, Kardec acha estranho. Ele diz: não é Deus que impõe essas provas como castigo? Nós temos agora que entender o que significa a palavra castigo. Castigo não é vingança, não é pirraça, não é represália no sentido de uma vingança mesmo, né? Então nós confundimos a palavra castigo com vingança. Nós falamos castigos e na nossa mente vem a palavra, tem um sentimento de vingança, de alguma coisa assim: ah, a pessoa me fez uma coisa, agora eu vou te castigar. Não, não é isso. O castigo é uma correção, uma situação difícil, dolorosa, imposta. Então, essa imposição, porque é o resultado do nosso erro. Se não acontecesse algo ruim com a gente, depois que a gente fizesse algo ruim, o que aconteceria? Não teríamos uma sinalização, nós não saberíamos. Nós simplesmente pensaríamos: bom, se eu faço coisa boa, coisa errada, tem a mesma consequência. Ou seja, não tem consequência nenhuma. O espírito nós nunca iríamos nos melhorar. Nós iríamos fazendo as coisas erradas não iam tendo consequência, passa para outra existência, se livra dos crimes que cometeu, né? Faz de conta que não aconteceu, passa borracha, como o pessoal disse, vamos esquecer, né? Se não houvesse essa correção, esse efeito, esse sofrimento devido ao erro, devido ao mal que se praticou, é o que Kardec chama de castigo. Deus não impõe então o castigo? Os espíritos perguntam, né? E os espíritos, o Kardec pergunta, e os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Ora, poderia ser que Deus tivesse criado a vida de tal forma que uma encarnação nós levaríamos apenas a inteligência e a experiência. E tudo que de mal que a gente fez nessa vida não teria relação nenhuma com a outra. Quem fez coisas boas, fez coisas boas. Quem fez coisas erradas, fez coisas erradas. Mas indo para outra vida, não ia ter efeito nenhum. Se não fôssemos, se matássemos uma pessoa, se não fôssemos presos aqui, acabou, não ia ter consequência nenhuma. Deus poderia ter criado um mundo assim, né? Mas não criou.
Por isso que ele pergunta, por isso que os Espíritos falam. Ide agora perguntar, porque Deus decretou ele esta lei e não aquela. Por que que existe então o castigo? A expiação é um processo, as provas, as consequências danosas de nossos erros. Kardec chama, o Espiritismo chama isso de castigo, porque não é um prêmio, não é nada, não é uma coisa que não aconteceu, né? Não, é uma consequência das nossas coisas erradas. Poderia não haver essa consequência, não é uma lei física, não é como jogar uma bolinha de cima de um prédio que ela cai fatalmente, não é assim, né? O processo expiatório não é uma lei física, é uma lei de natureza moral, é uma lei que foi decretada, é uma imposição de Deus, né? O espírito não pode dizer, não, eu não quero passar por processos expiatórios. Ele pode escolher as provas, mas ele não pode dizer, nós não podemos dizer, deixa para lá, não quero mais saber disso. Eu matei alguém, eu estuprei, eu fiz, não quero mais saber, eu não quero passar por provas, eu não quero mais disso, não. Isso não existe, na verdade. Apesar da gente ter o papel de escolher, a gente não é livre simplesmente para não passar por essas consequências que Kardec chama de castigo, né? Então o processo expiatório é uma lei de Deus, né? Não é uma lei física, uma coisa que vai acontecendo, né? De uma encarnação para outra poderia não ter consequência nenhuma. Se existe consequência foi porque Deus assim estabeleceu. E os espíritos respondem, perguntam a Kardec, perguntai a ele porque fez essas leis, ele quem? Deus, e não outros. Dando ao espírito a liberdade de escolher a prova, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Nós somos livres para fazer o que é certo e para fazer o que é errado. Mas nós não somos livres para não termos consequências nenhuma. Ou seja, só levar vantagem, né? Se eu fiz coisa boa, eu recebo bem, mas se eu fizer coisa ruim, eu não recebo nada porque não quero. Isso não existe das leis de Deus, né? Que são as únicas que existem na natureza, na estrutura universal. Nada lhe estorva, continuando a resposta, nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restalhar a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Nós temos a liberdade de fazer coisas boas, coisas ruins, temos o livre-arbítrio, mas temos as consequências. Mas resta a consolação de saber que nós podemos corrigir. E quando corrigirmos, estaremos livres disso. Ademais, cumpre-se distingue o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Olha que coisa interessante. Nós passamos nos estudos espíritas, nos grupos de estudos, nós estudamos isso e passamos assim rapidamente e não atentamos para isso, né? Por exemplo, se eu tenho que perder a mão numa encarnação, ou se tenho que sofrer um acidente ou uma traição, algo assim pesado, por um processo, por uma prova que eu tenho que passar, quem irá providenciar isso? Deus, né? Então a pessoa tem que morrer de forma trágica, como é que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não, acontece um acidente. Mas como é que a pessoa ela providencia o acidente para passar por aquela expiação, por aquela prova, aquela situação difícil? Como é que a pessoa providencia isso? Nós não providenciamos, é Deus. Por isso que fala, se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso o meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Nós temos um processo expiatório, nós escolhemos, mas quem promove, quem providencia o acontecimento é Deus. Quem providencia o acontecimento? Quem escolheu? Nós escolhemos. Por quê? Porque é necessário, é indispensável ao nosso processo evolutivo. Na questão 259, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer,
Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Ou seja, já que nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, quer dizer que todas as coisas desastrosas, né, as misérias que acontecem, as coisas horríveis que acontecem na vida nossa e na vida das outras pessoas, tudo isso nós que escolhemos? Aí os espíritos respondem, todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Por exemplo, eu quero tenho que sofrer uma decepção muito grande com uma certa idade, porque é um processo expiatório, é uma prova que eu tenho que passar. O tipo específico de decepção, nós não escolhemos. É Deus que vai providenciar esse tipo de situação. É o que afirma o Livro dos Espíritos. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Os detalhes, os acontecimentos, os tipos, né? A morte violenta. A pessoa pode morrer, tem como processo expiatório morrer de forma violenta. Ela pode morrer de várias formas, né? Violenta. Pode cair uma coisa na cabeça, pode ser um acidente de carro, pode ser várias coisas. Tem que ser alguma coisa análoga, né? Alguma coisa do mesmo tipo, mas não especificamente aquilo. O que dá no mesmo, na verdade, não muda nada. Uma morte violenta e rápida, por exemplo, pode ser por várias coisas. Então, muitas dessas coisas, dentro da consciência de Deus, serão escolhidas também dependendo das circunstâncias que nos rodeiam, mas elas se farão. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Uma pessoa, por exemplo, ela é desonesta, né? Ela tem muita questão de desonestidade, ela pode, então, ela escolhe uma situação em que a sua honestidade vai ser posta à prova, né? Ela pode vencer isso ou não. O que ela vai fazer ali, naquela situação, depende dela, depende das disposições dela. Eu lembro até, de contaram em Liberdade, contaram uma história, que a pessoa, era pobre, né? Classe média baixa, trabalhava num banco, e no fim do expediente, ela era uma moça, ela tinha que pegar um saco assim dos 40 quilos, 60 quilos de dinheiro, ela tinha que arrastar, porque ela não aguentava colocar nas costas aquilo. Era 2, 3, 4 sacos, né? Trabalhava num grande banco, para transportar para o outro lado. E ela ia sozinha, o vigilante estava lá, distante, e ela ficava pensando, ai meu Deus, que vontade que eu tinha às vezes de pegar aqueles 4 sacos, dava mais de 150 quilos de dinheiro e levar para mim, né? Sumir no mundo, né? Olha aí, aprovação, né? O que ela faria, o que iria acontecer, muitas disso depende da nossa atitude diante daquilo. Ela poderia não ter sido exposta àquela quantidade de dinheiro, mas poderia ter sido exposta a uma sociedade, ela poderia trapacear. Então, são provas que nós escolhemos e que são providenciadas pela divindade, pelas situações da vida. Não são por acaso que acontecem. Por isso que as provas se repetem. As pessoas falam, eu sempre me envolvo em situações desse tipo. Aí você fala, o espírito não tem um livre-arbítrio? Tem, tanto é que ele escolheu esse tipo de prova. O livre-arbítrio está nessa escolha, né? E as situações vão se aparecendo, né? Situações semelhantes, fracassos repetidos na mesma situação, e a pessoa às vezes não tem a dignidade, ou não, ou cai no desespero, na indignação, e pode se complicar a sua situação. Sabe o espírito, continuou na resposta, sabe o espírito que escolhendo tal caminho terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Ele não sabe se vai vencer, vai depender dele, né? Se ele vai passar bem pela prova ou vai se complicar mais, ele não vai saber. Isso vai acontecer quando ele encarnar. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas,
previstos são os fatos principais, os que influem no nosso destino. Nós, por exemplo, podemos escolher casar, quando nós encarnarmos, vou casar, ter filhos, ou pode falar, não vou casar, não vou ter filhos. Né? Então, às vezes a pessoa casa, mas por um desequilíbrio, por várias questões, separa. Né? Por desequilíbrio, ou porque de uma parte ou de ambas, isso é variável. Mas, com certeza, ninguém programou casar 4, 5, 6 vezes, né? Ninguém faz isso, né? Qual é a vantagem? Isso aí é um complicador da existência. Então, ninguém programa fazer coisas estranhas, coisas que complicam a existência, né? Ninguém programa ser ladrão, por exemplo, ser corrupto. Isso não é uma aprovação, né? Isso não é prova. As provas são para burilar o espírito, para melhorar o espírito, não para perturbá-lo ainda mais. Se tomares, aí continuando a resposta, se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente. A gente anda numa estrada cheia de buracos, sabemos que teremos que andar com cautela, porque há muitas probabilidades de cairmos. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, né? A prova pode vencer completamente a prova. Se fores bastante prudente, se ao percorrer uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creia que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Nem tudo está escrito. Mas os fatos principais, determinantes do nosso destino, esses sim, são escolhas, são nossas provas. Mas são sempre fatos úteis ao nosso aprimoramento espiritual. Né? Ninguém escolhe se tornar viciado nisso, se tornar corrupto, ninguém programa matar ninguém, não é? Prostituição, nada disso, ninguém escolhe isso. Isso não são provas, porque isso não favorece a evolução do ser. Isso gera, sim, futuras complicações para o futuro. Aí Kardec pergunta, vou pular algumas coisas aqui, e Kardec pergunta, na questão 261, nas provações por que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito de sofrer tentações de todas as naturezas? Tem de se achar em todas as circunstâncias que possa excitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Aí os espíritos respondem, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Nós não temos que nos submeter a todas as tentações, mesmo porque muitos espíritos seguem desde o início de sua formação um bom caminho e muitas provas eles não passam. Né? Quem não desenvolve vícios, né, não precisa passar por teste da honestidade. Né? O espírito nasce simples e ignorante, ele não nasce ladrão, corrupto, ele não precisa. Ninguém precisa ser mal para depois ser bom. Isso não existe. Isso acontece. Né? Não é que ele se torna mal para depois ser bom, não é isso. Ele, se tornando mal, vai ter que resolver essas questões que ele mesmo criou, esse mesmo problema, esse mesmo imenso estado, né, de problemático, que é a maldade. Ele deverá extinguir a maldade em si e seguir um caminho do bem. Mas há espíritos que nunca passaram, nunca foram maus. Né? Tem espíritos que nunca foram maus. A questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Quando o espírito ele nasce simples, ignorante, espírito primitivo, ele não tem muita inteligência, a inteligência, inclusive, ela se desenvolve com o tempo, o livre-arbítrio também vai se desenvolvendo. Não nós, que nós não estamos no mundo primitivo, nós já somos inteligentes, temos livre-arbítrio, tudo. Mas o espírito, na sua origem, quando não tem, como é que ele vai escolher? Né? Ele não tem experiência, não tem inteligência ainda desenvolvida, como ele vai escolher? Então, é feita a resposta dos espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Então, esse espírito é colocado no meio, e nesses meios ele vai desenvolver
ele vai vencer as dificuldades desse ambiente, esse ambiente adequado ao nível evolutivo desse espírito, e elas serão as provas. Conforme ele vai desenvolvendo a sua inteligência, vai desenvolvendo o livre-arbítrio, vai adquirindo experiência, ele vai poder então escolher conscientemente as suas provas. Kardec pergunta na questão 263, o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Quer dizer, nós estamos aqui, nós morremos. Logo depois que morremos, escolhemos quais serão as provas na outra encarnação? Aí os espíritos respondem, não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Olha a palavra castigo, entrando novamente na codificação. Não é erro de tradução, né? É que a gente precisa entender o que significa castigo. Castigo é algo desagradável, é uma lição dolorosa, mas que nós precisamos passar. O espírito sempre precisa passar por isso? Não. Quanto mais bondoso é o espírito, quanto mais luz, quanto mais boa vontade, ele não precisa disso. Mas muitos precisam. É o jeito que ele teve de aprender. É um ditado popular que diz, se você não aprende com amor, você acaba aprendendo com a dor. E é isso que geralmente acontece com todos nós, não é? É um ditado popular que não serve para o vizinho, serve para nós todos, né? Questão 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que faz a gente escolher uma prova ou outra? Então, os espíritos respondem, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações. Tem espíritos que reencarnam dizendo, eu quero nascer pobre, muito pobre, né? E ter muitas privações, muitas dificuldades financeiras, etc., da família, objetivando suportá-los com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Outros preferem nascer ricos e com poder para ver qual a sua atitude quando tiverem poder. Outros pedem para nascer no meio de muita pobreza, de muita dificuldade social, para desenvolver a fé, a resignação. Certas características que fazem o espírito progredir mais rapidamente. Quando a gente está aqui na Terra, a gente fala, não, meu Deus, eu queria ser bilionário, né? A gente fala essas coisas, eu queria ser lindão, eu queria ser lindo, eu queria ser o homem mais lindo do mundo, a mulher mais linda, etc. São coisas muito fúteis que nós escolhemos. Nós pensamos assim, e achamos que é vantagem. Mas quando no plano espiritual, nós percebemos as consequências das nossas atitudes, e nós pensamos diferente. Começamos a escolher as coisas que fazem o nosso progresso moral, não a nossa fantasia, né? Não os nossos caprichos. Nós vamos pular um pouco para não nos alongarmos muito e vamos para a questão 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Tipo, eu aqui, você que está me ouvindo, quando a gente está encarnado, eu posso escolher provas que eu vou ter que passar daqui 1 ano, 2 anos, eu posso escolher as provas enquanto estamos encarnados? Aí Kardec, os espíritos respondem, o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma lucidez maior, né? Temos uma lucidez maior. Aquele véu da ilusão, que nós somos bons, nós somos poderosos, não existe mais. Né? Nós somos colocados na nossa real posição espiritual, né? Então, esse véu da ilusão se desfaz. Né? Não é que o espírito vire gênio, um gênio, um intelectual, um sábio, não. Mas é que o espírito, nós iremos nos deparar com todas as consequências de nossas atitudes, nossos sentimentos, do que fizemos, do que deixamos de fazer, e a nossa posição no plano espiritual será a nossa real posição dentro da hierarquia dos espíritos. Então, o espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazer mesmo na vida material. Por isso
que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Às vezes nós nos sonhos, quando a gente dorme, sonha, nós nos desprendemos e podemos escolher algumas provas que iremos passar nessa encarnação. Mas geralmente não é assim, geralmente nós fazemos antes de encarnar, mas nós podemos fazer durante essa encarnação mesmo. Aí a outra pergunta, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Kardec pergunta. Indubitavelmente, não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Né? Nós, às vezes, eu quero ser rico para gozar, para comprar um carrão, para ter uma casa, para viajar, para curtir a vida. Né? Nós escolhemos assim. Mas no mundo dos espíritos, podemos escolher a riqueza, mas não para isso. Nós escolhemos a riqueza para ver, será que eu vou ser humilde quando for rico? Será que eu vou tratar bem as pessoas quando tiver poder? Será que eu vou ser uma pessoa justa? É uma prova. A prova da riqueza e do poder é mais perigosa do que a prova da pobreza. É mais perigosa. Questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Até que se torne um espírito puro, se torne um espírito perfeito, nós temos que passar por provas? E os espíritos respondem sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem de sofrer provas. As questões materiais, as aflições, quando ele atinge um grau muito grande de evolução, ele já não tem mais que passar por essas questões. A pergunta continua, a resposta, aliás. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia ou aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O espírito ele vai se tornando muito perfeito, mesmo ainda muito aprimorado do ponto de vista moral e intelectual, e mesmo estando em outros mundos superiores à Terra, não sendo ainda puro, ele já não tem que passar por provas. Essas provas como assim nós entendemos, porque ele já tem um controle emocional, moral muito elevado, não vai fazer loucuras, né, besteiras. Então, mas ele tem ainda que trabalhar, ele tem ainda que progredir, que ele ainda não está perfeito. Mesmo que isso consista apenas em auxiliar o próximo, amar o próximo. E a questão 269, pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Os espíritos respondem, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como se considerasse buscar uma vida ociosa e inútil. Às vezes o espírito fala, eu quero ter a vida muito tranquila para poder ensinar os outros, para poder ajudar melhor, né? E nada disso ele faz. Vive uma vida ociosa e inútil. E outras vezes o espírito parece que pode ser que ele tenha quer evoluir mais rápido do que precisa, vamos dizer assim, ele pode escolher uma prova muito difícil e ele sucumbe nessa prova. É um aprendizado para ele conhecer as suas reais possibilidades. Aí Kardec pergunta sobre a carreira, né, sobre a profissão, né, a que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. A carreira, uma profissão, uma pessoa quer uma profissão, quer outra. E os espíritos respondem, parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer? A gente escolhe as nossas profissões de acordo com as nossas provas, né? De acordo com as nossas provas. Tem profissões que são mais adequadas para certos tipos de provas, de dificuldades e de outras dificuldades. Kardec pergunta aqui, na questão 272, poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio
de povos civilizados, né? Um espírito primitivo, até canibal, né? Como pessoas na cultura dele. Aí os espíritos respondem, pode. Alguns há que se extraviam por querer subir muito alto, né? Eles querem evoluir bastante, querem evoluir demais, né? Mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflitos com os outros homens, né? Às vezes a gente quer, eu queria nascer num mundo feliz, num mundo de regeneração já, e nós não estamos adequados ainda, né? Ficaríamos deslocados. Imagine, reencarnar num mundo de regeneração, no ano 4000, por exemplo, que é equivalente ao ano 4000 na Terra. O povo muito inteligente, muito moralizado, a gente seria o quê? Seriam uns bobões lá, né? E eu vim com uma matemática lá de outro mundo realmente, uma coisa muito avançada, aspectos emocionais, aspectos intelectuais muito evoluídos, aspectos morais bem diferenciados nós não daríamos certo nesse mundo. A gente é que imagina, né? Por isso que nós temos que nos preparar. A evolução é um processo de conquista sobre o nosso próprio mundo mental, sobre nossas emoções, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa cultura. Tudo isso é necessário para a evolução do ser. Então o assunto é muito palpitante, mas é muito esclarecedor. Às vezes as pessoas pensam, mas como é que eu vou escolher as provas se eu não lembro mais, né? Não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Se você tem comprovação nascer no meio pobre, você nasce, né? E não precisa lembrar, você já está lá. Você sente uma atração muito grande por uma pessoa, quer casar-se com ela, quando você se encontrar com ela, você vai continuar sentindo essa atração. Até no inconsciente, até na combinação dos fluidos, pode, e sente, e se casa. Ou pode ser que você se extravie, né? Você se extravie e procure fantasias por aí, e acaba dando errado. O espírito pode falhar nas suas provas, ele pode recuar das suas provas, ele tem livre-arbítrio, ele pode fracassar, né? Ele pode fracassar. Mas é importante que o Espiritismo ele nos ensina que as dificuldades da vida elas devem ser entendidas como um aprendizado, não como um aborrecimento, como uma coisa que só vai perturbar a gente, não é? A nossa felicidade depende da superação, dessa capacidade de viver diante das coisas tristes, mas viver com equilíbrio e até com a relativa alegria que é possível no mundo de expiações e de provas, que evidentemente você já deve imaginar que não deve ser imenso, mas quem mais equilíbrio tem, quem mais fé possui, quem mais resignação, né? Quem mais tem vontade de ajudar o próximo, esse é a pessoa mais feliz de todas, mesmo vivendo num mundo de expiações e de provas, em que a felicidade é sempre relativa. E que Jesus nos abençoe e nos anime nessa caminhada para vencermos as nossas provas, para ajudarmos os outros a vencer as provas, para sermos sempre um estímulo para o outro e para nós mesmos, né? Cada alma é um espelho para outra alma, mesmo que a gente não queira ser espelho para ninguém, mesmo que não tenhamos esse orgulho, mesmo que não tenhamos essa pretensão, mas nossa vida é valiosa. Nossa alma, os nossos atos, as nossas colocações sempre são espelho para alguém. E que Jesus nos abençoe e até ao nosso próximo vídeo, a nossa próxima conversa.